Ô, gente, vocês tá bom, né? Então tá joia. Rapaz, olha aqui esse trem. Mas hoje nós não vamos falar desse trem aqui. Esse trem aqui nós vamos falar no outro vídeo. Nesse vídeo nós vamos explicar como é que foi feito a instalação do LED e das barras ali em cima. Por quê? A claraboia e o climatizador já tem vídeos aí falando sobre isso. Nós colocamos essas duas barras de alumínio para fixação das placas e, assim, dá para fixar lá em cima o que precisar. Ficou muito forte, nós colamos com PU e depois ainda parafusamos de baixo para cima com um parafuso brocante, né? O It não gostou muito não, que furou a van, mas é necessário porque é preciso de segurança e ficou muito bom. E instalamos também aquele trem, passador de fio para, eu chamo de trenzinho, aquele negócio que passa o fio assim para ligar os painéis solares, e também ele vai colocar lá em cima uma antena para TV e uma antena de internet, porque depois que a gente isola o trem aqui, gente, tudo, não passa mais sinal de nada aqui dentro, aí a gente tem que pôr o braço para fora. Aí o It já deu o pulo do gato e colocou uma antena, vai colocar uma antena lá em cima no carro, aí vai ficar bom, aí vai ter. E também instalamos ali, ó, bem no centro da porta, aquele LED, quantos watts? É 19 watts, né? Para clarear aqui bem. Bem, pessoal, para a gente falar da elétrica do motorhome, a gente começa sempre por cima, porque é da onde vem a nossa energia. Então, vem comigo. Aqui em cima, nós temos a parte primeira que tem que ser empressada. Quando nós fizemos a instalação da claraboia e do climatizador, nós deixamos espaço para essas duas placas solares aqui e mais aquela na frente. Se houver necessidade, a gente pode colocar mais uma sobre o climatizador. Então nós podemos ampliar esse sistema aqui para até 4 placas. Sobre a claraboia é um pouco mais difícil, porque a claraboia ela precisa subir e esse movimento de subida e descida dela, logicamente, vai ficar prejudicado pela placa. Sem contar que a claraboia não interessa que tenha sombra, mas o climatizador, a sombra é bem-vinda. Depois que a gente fez a instalação da claraboia e do climatizador, a gente instalou essas barras de alumínio e sobre as barras de alumínio foram colocadas as placas, aquela antena e a outra antena, que é a antena de internet. A instalação elétrica é a parte mais complexa da montagem de um motorhome artesanal. Esse processo se faz de cima para baixo, pois tudo que vai ser instalado dentro do motorhome depende da instalação dos equipamentos que ficarão no teto. Antes de iniciarmos esse processo, nós precisamos definir onde ficará cada móvel da casa e onde serão instalados equipamentos e pontos de eletricidade. Depois estudamos o teto da van para saber qual área teríamos para instalar as placas solares. Como a fonte de energia é prioridade, nós fomos ajustando os itens que colocamos dentro da vanila de acordo com o espaço que necessitamos deixar livre no teto para instalar as placas solares. Instalamos o climatizador no fundo do motorhome para fazer o melhor aproveitamento de espaço entre o climatizador e a claraboia. Veja o vídeo da instalação no card. Deixamos o espaço de 2 placas solares e mais uma pequena folga para os elementos de fixação. Depois da claraboia, ficou espaço para mais uma placa solar. Se houver necessidade, podemos colocar uma 4ª placa solar sobre o climatizador. A claraboia teve que ser instalada um pouco para a direita, devido à localização do banheiro dentro da van. Veja o vídeo no card. Depois de instalados a claraboia e o climatizador, instalamos 2 barras de alumínio, de 15 por 15, para servir de sustentação para as placas solares e as antenas. Para instalar as barras, primeiro limpei o lugar. Depois marcamos os lugares que colocaríamos os parafusos e com uma broca fina fizemos a marcação de cima para baixo. Cuidamos para evitar as colunas, pois iríamos colocar parafusos autoblocantes de baixo para cima. Quando eu estava no teto, Edmar entrou na van e quase caiu com o balanço. Eu já gostei de essa criança. Pô, agora você quase me derrubou. Agora você dá uma balançada na van que eu quase fui. Depois de furar, colocamos cola PU 55 em toda a extensão do local onde ficaria a barra de alumínio.
O alumínio foi colocado sobre a cola e Edmar colocou parafusos autoblocantes de baixo para cima para prender as barras. Ele usou os furos que havíamos feitos para ter referência de onde colocar os parafusos. Apertou aí? Ai, furou meu pé. Sério? De sacanagem, não atrapalha ele não. Oi! Para acabamento, eu usei essas tampas plásticas que comprei junto com as barras de alumínio, pois foi a hora de colocar os acabamentos de passagem de cabos de energia solar. São essas peças com 2 prensa-cabos. A função dessa peça é evitar a entrada de água pelos furos que faremos para passar os cabos de placas solares e os cabos das antenas. Os prensa-cabos apertam os cabos e não deixam espaço para entrar água. Escolhemos uma posição que as peças ficariam de forma que ficassem debaixo das placas solares, para ficarem protegidas do sol. Marcamos o local onde faremos a instalação e depois furamos com uma serra-copo. Mentira, não tá filmando. Isso é fake news. Agora, fura de verdade. Opa, olha lá. Fura de verdade agora, ó. Pera aí. Aí. Agora tá furando. Ó. Ó o Witcher! Agora, ó. E é ele mesmo, lá, ó. Aí. Opa, cuidado. Passamos os cabos e colocamos um anel de proteção de borracha em volta dos furos, para proteger os cabos da beirada cortante da lata. Em seguida, passamos os cabos pelos prensa-cabos. Trem duro, só. Ainda bem que você falou de passar os cabos primeiro, viu? Que senão a gente ia penar depois. Oi! Oi. Chega aí essa cara perto do furo aí. O quê? Chega essa cara aí perto do furo. Não tô entendendo. Chega essa cara, peraí. Eu vou filmar, aí, peraí. Eu vou filmar essa cara aí do furo aí. Você acha que você consegue? Oi. É você? Tô aqui. Tô aqui, só. Ah, trabalha direito aí, ó. Manda aí. Ponto. Arrepia aí. Vai devagar, só. Vai devagar, senão o bicho embola todo aqui. Devagar, só. Puxe não. Devagar, puxe, devagar. Vai devagar, só. O barreiro, a bandeira numa outra loja que tem lá no centro, pertinho da outra, assim, as mangueiras também, entendeu? Pertinho é 5 km. Do ladinho é 1 km. Pertinho é 5 km. Aqui do lado é 10. Depois, os acabamentos foram colocados no lugar e finalmente fixados com cola PU55. Aqui já deu, né? Já deu. Prontinho. É só deixar isso aí secar um pouquinho, sem mexer. Uhum. Essa antena, você tá querendo pôr ela? Bota lá de lá. Um dos acabamentos foi usado para passar os cabos de placas solares e o outro para passar cabos de antena de televisão e do roteador de internet. Eu comprei uma antena de televisão do tipo que os caminhoneiros usam. Para fixar, tivemos que fazer algumas adaptações. Tiramos os parafusos originais e fizemos furos na capa da antena para deixar passar os autobrocantes. É uma tecnologia recombinante. Dá mais braba, né? Furar a peça que vem. Verdadeira, a broca. Cadê? Você sabe que isso aqui é o absurdo do absurdo, né? Sim. Tá danificando um negócio, né? Que vem pronto. Aqui, lembrando que nós temos essa área para prender ela em cima do cano, né? Ou ela pode ficar para dentro ou para fora. Nós temos espaço para isso lá, né? Tem, claro. Porque senão nós furo tem à toa. Também esse furinho aqui também não faz mal para ninguém, não? A gente vai ter que usar os parafusos aí, né? Oi? Vai ter que usar os parafusos. Agora vamos usar aquele cabeçudinho ali, ó. Ó. E travar ele no alumínio. Esse parafuso aqui, ó, é de
É de MDF. zincado, rapaz. Não, isso é parafuso brocante de lata. Mas é zincado esse parafuso. Depois, ela foi aparafusada diretamente nas barras de alumínio. Isso aqui, ó, o conector. É, o conector. E deixar ela bem para trás, para não atrapalhar a placa que vai aqui. Isso. Pensando nessas tecnologias recombinantes todas, né? Tem que pensar no passado, futuro, presente. É, tudo, senão... Pra ela descer e encostar, não. Não, mas aqui não... Não carece, não. Ah, isso aqui você pode ir pra... Pra Patagônia. Oi? Pode ir pra Patagônia. A antena de internet deu um pouco mais de trabalho, pois foi necessário fazer um suporte para prendê-la. Para fazer, Edmar cortou um pedaço de tubo de alumínio. Depois cortou em dois. A peça ficou com o formato de uma cantoneira. Ele fez um furo para passar o cabo da antena. A ponta do cabo foi reforçada e protegida por um pedaço de tubo termorretrátil. O tubo termorretrátil foi retraído com um soprador térmico. Então, E aí eu tenho que fazer... Isso aqui tem que ficar encostadinho. Exatamente, para ele ficar alinhado lá no tubo, né? Que aí ele encosta no tubo. Gambiarra recombinante. Gavino. Esse aqui. Gambiarra recombinante violenta. Um estroço que tudo dá trabalho, não tem nada fácil. Depois, o suporte foi colado e parafusado na antena. Não. Vou não. Em seguida, a antena foi colocada no lugar e o suporte também foi colado e parafusado no perfil de alumínio. Porque aqui vai fazer uma melequeira chata. Aqui, né? Para proteger e reforçar os cabos da antena de internet, coloquei um tubo corrugado automotivo sobre eles e prendi com fita adesiva. Terminada a instalação do suporte de alumínio, dos acabamentos dos cabos e das antenas, foi a hora de instalar as luzes externas e do exaustor do banheiro. As luzes que comprei tinham um botão de ligar e desligar nelas, e isso é muito desconfortável, pois teríamos que ir ao lado de fora do motorhome para acender ou apagar as luzes, e elas ficariam sujeitas a serem acesas ou apagadas por quem passasse na rua. Então, por medida de segurança, nós tivemos que isolar o botão e deixar a luz ligada diretamente. Dessa forma, podemos controlar o acendimento de dentro da vanila. Nessa luminária, temos que cortar o primeiro e o terceiro fios e emendar um no outro. Dessa forma, o botão de liga e desliga fica desativado. Cortei e fiz uma emenda provisória. Ele não precisa cortar isso aí não, hein? Não precisa cortar o primeiro. É o segundo e o terceiro que a gente fecha. Isso aí é nem fio bedelho, porque eu não manjo nada disso. A gente está fazendo uma tecnologia combinante, porque ele tem tuche e precisa do tuche para ligar. E aí a gente está eliminando o tuche. Entendi. Vai direto no botãozinho? Isso. Porque senão tem que ir lá dentro de casa. Não. Ó, lá fora, apertar o botão, não rola, não. Não funciona. Eu estou indo te filmando. É só. Então, aí você... Ficou curto, né, It? Ficou curto? Deixa eu segurar aqui, você dá o toquezinho lá para ver se... Vai. Não, sou. Segura. Isso, pronto. Eita, funcionou. Aí, ó. Pronto, tá bom. Beleza. Beleza. Aí a solda essa aqui também. Aí, ó. O It já conseguiu fazer a mudança ali, tirou o touch e colocou direto. Porque senão ele ia ter que sair de dentro do carro para poder ligar pro lado de fora. E ia ficar, se estiver chovendo, ele ia molhar. Então, deixa só pro lado de dentro mesmo. Pronto, acabou. Testamos para ver se estava correto. Finalizamos a emenda com solda. O fio, por ser de aço, é difícil de soldar.
Depois de feita a solda, colocamos um tubo termorretrátil e o retraímos com o ferro de solda. Para instalar a luminária, fizemos um furo para passar o cabo de alimentação. Depois, marcamos os lugares dos parafusos. Fizemos um pré-furo na chaparia, colocamos os parafusos. Pois é. O cara não quer que não apareça no vídeo dele. Não, tá mostrando só aí, ó. Não se preocupar ali, que ele Pra ele. chega Ó, o motorhome que eu fiz. Para finalizar a parte externa, colocamos os acabamentos que escondem os parafusos. Repetimos o procedimento do outro lado. Para instalar o exaustor do banheiro, marcamos o local e fizemos furos com a broca nos cantos da marcação. Depois cortamos com a serra tico-tico. Testamos para ver se cabia no local. Aplicamos adesivo de fixação no exaustor. Não faz uma... Acho que não é bom dobrar, é? Limpamos o local e colamos o aparelho. Depois furamos e colocamos os parafusos. Finalmente colocamos o acabamento externo. Cadê o outro? Para instalar as câmeras de segurança, fizemos os furos, passamos os cabos. Depois, usamos uma tampinha de borracha para fechar o furo, vedada com cola PU. A nossa tomada externa é própria para motorhome, onde os pinos machos ficam no carro e a tomada do cabo é fêmea. Dessa forma, evita choque no manuseio do cabo de ligação. O processo de instalação é o mesmo. Marca o local, fura e depois corta com a serra tico-tico. Pô, aí certinho, tem que ser aí, tá? É só furar aí. Furar é comigo mesmo, eu vou fazer furar. Isso. Você agarra o bicho lá e não mostra o que foi? Você só nem viu aqui. Isso. Pronto. Vai ter que sortar aí. Faz os furos para os parafusos, aplica a cola 55 e volta. E depois fixa os parafusos, finaliza colocando a tomada interna. Antes de fixar, observar o lado correto da tomada, pois ela deve encaixar perfeitamente na tomada externa. Aquela jeito? Hã? De qualquer jeito. Não, é porque senão o negocinho dele não entra lá. Aí, ó, tá vendo? É assim, ó. Tem que ser ao contrário. É. Aí, ó. Deixa eu mostrar isso. Tem que ser pra cima, pra cima. Pra baixo. É, o pino grande pra baixo, ó. Porque senão ela não entra lá. Aí, ó. As placas solares foram as últimas coisas a serem colocadas na parte externa da van. Usamos cabos de 6 mm, que são padrão da energia solar. Todos os conectores são de 6 mm, dessa forma não tivemos problemas com bitola dos cabos. Eu comprei conectores para 4 placas, mesmo tendo comprado só 3, pois terei a estrutura pronta caso ache necessário aumentar o número de painéis para 4. Vocês está bom, né? Olha o que nós estamos fazendo, olha. Aqui em cima da van, gente, olha. Mexendo com os trem aqui, com esse negócio de solar. Nós faz solar também, rapaz. Vou te falar, viu, gente? Nós estamos quase sabendo fazer dinheiro. Porque o resto nós estamos fazendo. Olha que belezura, ó. Aí vai aqui. Ó, já pus esse aqui, ó. Olha pra vocês verem. Olha, não. Olha que perfeição. Ah, você tá doido. É muito profissional, não só. Ó, encaixou lá. Não sai mais, porque já tem a presilha. Encaixou essa borrachinha para não entrar água lá no meu amigo It. Vai que ele tá dormindo. Chove lá fora, pinga lá dentro. Olha aí. Ó. E lembrando disso aqui, ó. Vê aí pra vocês verem. Isso aqui é o mais. Ó, desculpa, é o menos aí, ó. Tem um menuzinho aqui, ó. E fica no mais. Mas é assim mesmo. É o mais.
Tá vendo? Aí, ó. É assim, ó. Aí o menos fica no fio maisinho. Então, se pôr invertido, não encaixa aqui nesses trem depois, ó. Porque aqui, ó. Ó. Conector macho, mais, igual eu, ó. Ó aí. E esse aqui encaixa no fêmea. Senão não dá certo, não conecta. Então pronto. Beleza. Depois nós vamos mostrar mais vocês no caso. Primeiro, Edmar fabricou os suportes das placas com cantoneiras de alumínio. Depois, as cantoneiras foram fixadas às bordas das placas com parafusos autoblocantes. Esse procedimento não danifica as placas, mas vai invalidar a garantia por fazer furos novos nas placas. As placas foram colocadas sob o teto do motorhome e os cabos foram conectados. Eu escolhi usar placas de 155 watts, ao invés de uma única placa grande por segurança. Uma placa grande é mais eficiente que várias placas pequenas, mas se essa única placa quebrar, ficarei sem energia. Caso uma das placas pequenas quebre, as outras continuam funcionando, até eu poder fazer a substituição. Sem contar que é mais fácil e barato trocar uma placa pequena. Depois de conectados os cabos, as pontas extras foram isoladas com fita isolante. Também não é isso, né? Não, você vai ligar um deles, um lado. Do outro lado você tem que ligar o outro rabicó. Ó, aqui. Tem que fazer o cliques. Pera aí, Guilherme. Ó, cliques. Pronto. Agora... Sai agora. Vamos cá. Não é qualquer um que consegue cavalgar uma placa dessa. Tem perna pra passar por cima da placa. E as placas foram posicionadas nos seus lugares para serem fixadas. Troço bem dimensionado é outra coisa, né? Ah, você tá doido? Mede. Quando faz... Agora. Esse seu tem que ficar pra cá. Esse aqui pode até já conectar. Pode. Tá formado. Só o selo. Aí não, né, It? Ué, tem que estar conectado aqui pra dar uma energia. No meio. Esfria, tá frio. Só uma gelada assim. Ah, Ué, você fala assim. Que foi, Inês? o Guilherme, Que foi, Inês? sobe lá. Isso. Põe a escada lá. Será que nós mede aqui pra nós saber qual que é o tanto que tá dando aqui? Não, no oi. Faz as olhos? É. Deu meio. Lá atrás. Aí não, Guilherme, aqui ó. Aí do lado aí. Aí. Isso, Guilherme. Deixa eu ver aqui. Não, mas. Tá torta, não? Tá encostando aqui, tá vendo? No climatizador? É. Então joga pra cá. Aí, espaço. Pode jogar, que aqui tá sobrando. É, tem que deixar um espaço pra Deus. pra gente poder mexer no climatizador. Senão tem que tirar a placa pra mexer no climatizador. Vai pôr 2, né? Isso. Vou mandar. Uma vez ajustadas, as placas foram fixadas pelos suportes com parafusos autoblocantes. Desta forma, a parte externa da instalação elétrica foi finalizada. Fura. Então, nesse vídeo é isso, viu? Aí vocês vão acompanhando, depois nós já vamos instalar os painéis solares. É no próximo vídeo, não pode fazer tudo não, porque nós ir fazendo devagarzinho, passo a passo, bem organizadinho para vocês aí. E aí vocês vai acompanhando a playlist, dá um like, compartilha esse vídeo, porque ajuda a gente e ajuda outras pessoas, viu?
Muito obrigado, um abração pra vocês. Falou, tchau. Faz aquele